Hã? Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ô, benção. Vocês sabiam que eu gosto de pregar para jovem, viu? Muito embora... jovem, estou fazendo um elogio aberto a todos, hã? Mas o meu ministério começou na juventude, fui líder de jovens. Lá se vão 20 anos e alguma coisa. Então, para mim é uma alegria esse privilégio, enfim, estar aqui para ministrar a palavra. Serei muito breve, enfim, o tempo ele nos limita, mas eu tenho certeza que a gente não precisa ficar falando, porque o Espírito Santo, ele é bem objetivo também, a palavra de Deus é bem direta. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Isaías 61. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-los aqui conosco. Se você tem do seu lado alguém que não tem Bíblia, compartilha da Escritura com esse visitante, ou com esse irmão, enfim. Deixa ele ler contigo aí as Escrituras. Todos encontraram Isaías 61? É fácil, né? Isaías capítulo 61, a partir do verso 1, diz assim, o autor divino: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oremos. Pai, louvamos o teu nome. Obrigado por tua obra em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque um dia andávamos aflitos, desgarrados, separados, longe de ti. Deus, ignorantes quanto o teu amor, a tua graça, ausentes, ó Deus amado, da tua presença, cativos, ó Deus, em pecado, Deus, sofridos, ó Pai amado, em meio às nossas próprias amarguras, mas, ó Deus, a tua palavra nos revela que tu nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho Jesus para nos resgatar das garras do inferno, para nos libertar do império das trevas e para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Deus, porque está escrito que tu nos amou de tal maneira que entregou o teu Filho Jesus naquela cruz por amor a nós, a cada um de nós, ó Pai. Deus amado, obrigado, Deus, pelo teu amor e graça. Fala conosco nessa noite de forma poderosa, ministra sobre nós teu amor, ministra a tua graça, renova-nos, ó Deus, a fé, a esperança, salva, Deus amado, nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, é interessante, Jesus, no início do seu ministério, ele entra na sinagoga, e eu não sei se os irmãos têm esse conhecimento, a cada sábado na sinagoga, alguém lia as Escrituras, mas diferente da liberdade que eu tenho aqui nessa noite, de escolher um texto para abrir, escolher um capítulo, um livro, um capítulo, um versículo específico para ler, a leitura na sinagoga ela era muito diferente. A leitura na sinagoga é uma leitura em sequência. Alguém que está naquele dia encarregado, que tem essa honra de ler a Escritura, ele recebe as Escrituras em cima do púlpito. Pessoas específicas na sinagoga trazem as Escrituras, um rolo, colocam o rolo sobre o púlpito, o rolo então ele é aberto e com uma pena com ponta de ouro, aponta-se para o texto que deve ser lido. E então aquela pessoa que tem aquela honra, ela passa a ler aquele texto, e então se encerra a leitura, o rolo então ele é recolhido e guardado. Muito bem.
Jesus, certa vez, entrou na sinagoga, lhe trouxeram o rolo, lhe abriram o rolo e lhe apontaram para o texto, e Jesus leu exatamente esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor me ungiu, me capacitou, o Senhor está sobre mim para que eu pregue libertação ao cativo. O Senhor está sobre mim, Deus tem uma vontade de trazer libertação ao que está encarcerado, a trazer cura ao que está enfermo, a enxugar a lágrima daquele que chora. O Senhor está sobre mim para renovar o que estava abatido. O Senhor está sobre mim para consolar o que chora. Meu amado irmão, você que nos visita, você jovem, eu imagino os dias, os momentos especiais que vocês estiveram naquele retiro, porque um segundo, um instante na presença de Deus, ele é muito melhor, ele vale muito mais do que qualquer tempo, em qualquer outro lugar. Um instante que você tenha, aonde você sinta, onde você perceba, aonde você desfrute da presença de Deus, ela é muito mais impactante, restauradora do que qualquer experiência em qualquer outro lugar. E a Bíblia, ela nos revela, ela nos relata que o Senhor, Ele vem debaixo da unção do Espírito, num propósito, numa vontade, de vir ao encontro daqueles que choram. Se você tem choro, você está no lugar certo. Não foi você que veio até aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe até aqui. Porque esse foi o propósito da ministração de Jesus, esse foi o propósito do Evangelho, esse é o propósito do Evangelho de Jesus, esse é o propósito do ministério de Jesus. Ele veio em busca da ovelha perdida, ele veio em busca do ferido, ele veio em busca do doente, ele veio em busca do que chora, ele veio em busca do que está cativo, ele veio em busca do que está abatido, ele veio trazer coroa para aqueles que estavam em cinzas. Enfim, o texto ele é tão rico, né? Ele fala de cura, ele fala de libertação, ele fala de liberdade, ele fala de consolo, ele fala de coroa, ele fala de óleo de alegria, ele fala de louvor, ele fala de... Uau, ele fala da minha vida, ele fala da tua vida. Mas o que eu quero separar para vocês jovens, nessa noite, nesse fim de retiro, e para você que nos visita, e não apenas jovens, seja lá qual for a sua idade, o texto no verso 3, no finalzinho, ele diz assim, olha, a fim de... O Espírito do Senhor estava sobre ele a fim de... Existia um propósito, existia uma vontade. Todo aquele ministério, ele tinha um fim projetado, um fim definido, uma vontade estabelecida. Aqui diz o texto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Jesus, ele desce do seu trono, ele assume a forma de servo, ele se esvazia, caminha conosco, traz a palavra de cura, traz a palavra da libertação, traz o consolo, traz o encorajamento, e tudo isso com um propósito. O propósito de nos fazer, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Com toda a liberdade nessa noite, com essa liberdade... Fernando está muito cara de pau, Fernando. Onde já se viu essa oração doida de nunca te pedi nada, Senhor? Hã? Nunca te pedi nada, Senhor. Vai me dar esse sente aqui pro retiro. Ô, cara de pau, meu irmão. Já tem vontade de chamar algum irmão de cara de pau? Hã, Renan? Hã? Hoje você pode dar uma catucada no irmão que está do seu lado aí. Você, ô irmão, você é um cara de pau, hein? Ó, mas não entra na carne não, não entra na carne não, hein? Por que eu tenho essa liberdade? Porque o texto está falando. Não sou eu que estou dizendo, nem é o teu irmão que está falando isso para você. A Bíblia em Isaías, capítulo 61, verso 3, diz assim no finalzinho, a fim de que se chamem carvalhos. O que é um carvalho, meu irmão? Hã? Carvalho é uma árvore
Carvalho é uma árvore frondosa. Carvalho é uma árvore imponente. Aí eu dou essa liberdade para essa brincadeira. Irmão, para de ser cara de pau, hein? Carvalhos de justiça. Você pode olhar para ir para o teu irmão, ver se tu encontra uma folha na cara dele, ver se tu encontra ver se encontra um frutinho aí debaixo das madeixas da irmã. Carvalhos de justiça. É curioso isso. A Bíblia, há muito tempo, ela já olhava para a minha vida e para a tua vida e dizia assim, olha, o Espírito Santo estava sobre Jesus, trazendo a palavra, libertando, curando, a fim de que você seja conhecido, de que você seja chamado, de que você seja nessa terra um carvalho de justiça. Deus te plantou nesse lugar para você ser um carvalho de justiça. E aí eu tenho que aprender, meu irmão, olhando para um carvalho, eu tenho que aprender, porque a Bíblia está falando que eu sou um carvalho nessa terra. Você já parou? Gente, que coisa, né? A gente vai ter uma lição de botânica nessa noite, rapidinha. Vamos aprender com carvalho. Mas sabia que o carvalho, não é à toa que o Espírito Santo nos chama de carvalhos? Porque o carvalho tem suas características. O carvalho, na verdade, tem muitas características. O carvalho não é uma árvore tão conhecida nossa. Carvalho é muito comum no hemisfério norte. Você lembra da bandeira do Líbano, por exemplo? No meio da bandeira do Líbano tem uma árvore ponente. Carvalho. O Líbano adotou o carvalho como um símbolo da sua nação. Mas, não obstante o carvalho ser o símbolo da nação do Líbano, eu prefiro olhar para a Bíblia e encontrar uma referência na Bíblia dizendo que eu sou um carvalho de justiça, que você é um carvalho de justiça. Dizem que há um carvalho, eu encontrei na internet, eu fui lá fazer minhas pesquisas, tem um carvalho lá no norte da Europa, que acreditam que esse carvalho tenha aproximadamente 2.000 anos, pela sua robustez, pela sua altura, pela sua largura do seu tronco. O carvalho, por exemplo, ele é uma árvore extremamente, é uma madeira nobre. Ela é utilizada, por exemplo, na engenharia civil, na engenharia naval. É uma árvore que tem a sua madeira, o seu tronco, tem características que o homem utiliza na construção de edificações, de navios. Tamanha a robustez daquela árvore. Mas para remir o tempo, deixa eu te falar algumas características do carvalho que você, meu irmão, que me concede essa liberdade, você é um carvalho, você precisa encontrar na tua vida. Ou então, nessa noite, eu vou me silenciar, olhar para o carvalho e falar, tá bom, sim, senhor carvalho, eu estou aprendendo contigo nessa noite. Porque olha, o carvalho, enquanto árvore frondosa, forte, firme, o carvalho, ele também enfrenta ventanias, ou não enfrenta? Ou você acha que na terra onde tem um carvalho não tem vento? Na terra onde tem carvalho não tem tempestade? Não cai chuva torrencial? O rio não sobe? Não tem tempo de seca? Claro que tem. O carvalho também enfrenta a tempestade, o carvalho também enfrenta a seca, o carvalho também enfrenta a inundação. Mas quando você encontra um carvalho, você entende que o carvalho vivenciou tudo aquilo e ele permaneceu de pé. O vento bateu e o carvalho tem uma característica, o carvalho não se curva diante da tempestade. E você? Talvez eu possa até falar que o carvalho ficou um pouco triste, hein, Dani? Vamos dar essa liberdade para o carvalho? Vamos. Talvez tenha caído uma folha do carvalho. De repente, no meio da tempestade, quebrou um galho do carvalho. De repente, se o carvalho pudesse falar, ele ia falar, ui, está doendo isso. Não estou gostando dessa circunstância. Mas o carvalho não se curva diante da tempestade. Há uma questão curiosa, e aí eu também descobri que os geólogos, eles avaliam a terra através do carvalho. Porque quanto mais firmado, fortificado, fortalecido, quanto mais encravado está o carvalho naquela terra, mais os geólogos entendem que aquela terra passou por adversidades. É impressionante isso, né? Quanto mais enfrenta luta,
mais forte, mais robusto fica o carvalho. E a gente, irmãos? Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? A gente passa pela luta, ai meu Deus, não aguento mais. Não estou mais suportando isso. Mas o carvalho, ele fica mais forte. Deus não impediu que a tempestade viesse, Deus não impediu que a chuva caísse, Deus não impediu que o rio transbordasse, Deus não impediu que a sequidão viesse, porque Deus sabe que um carvalho é feito, como Deus sabe do que nós somos feitos, Deus sabe daquilo que nós suportamos, Deus sabe que quando nós dissemos que somos fracos, é então que Ele nos faz fortes, Ele sabe muito bem, antes do apóstolo Paulo escrever lá em Romanos capítulo 5, verso 3, me foi bom ter passado pela tribulação, porque a tribulação gerou perseverança, a perseverança gerou experiência, e a experiência me trouxe a esperança, e a esperança não confunde. Antes do apóstolo Paulo escrever isso, Deus já sabia muito bem como tratar com o apóstolo Paulo, e permitiu que ele passasse por aflição. E o apóstolo Paulo se torna aquele homem que evangeliza toda a Ásia Menor. Um carvalho, diz aí para o irmão que está do teu lado, agora fala desse jeito, um carvalho não se curva, não se entrega, meu irmão, não esmorece, não tira a mão do arado, não olha para trás, fica firme mesmo no meio da tempestade. Veio a palavra da enfermidade, permanece firme. Veio a afronta do desemprego, permanece firme. Está se sentindo enfraquecido, permanece no Senhor, porque você é um carvalho de justiça. Quem está falando não é o pastor Luiz Antônio, é a Bíblia que fala que Deus nos plantou nessa terra como carvalhos de justiça. Segunda característica maravilhosa de um carvalho. Gente, alguém já viu aqui um carvalho? Hoje eu tive a oportunidade de ver um. O carvalho, gente, ele é tão grande. Dizem que a raiz de uma árvore, ela é do mesmo tamanho, na mesma circunferência da sua copa, né? Olhei lá para a copa e falei, rapaz, debaixo da terra é muito alto, irmão? É muito alto. Debaixo da terra eu não estou vendo não, mas tu deve ter uma raiz muito grande. O carvalho, ele tem uma copa ampla e ele se faz então de sombra. O viajante que está debaixo do sol encontra no carvalho sombra. A pessoa que está cansada encontra debaixo de um carvalho refrigério. Aquele que está cansado, caminhando por uma terra árida, pode encontrar no carvalho proteção. E o que é que Deus fez de nós nessa terra? A Bíblia fala que nós somos sal, luz nessa terra. A Bíblia fala que nós somos o aroma de Cristo nessa terra. A Bíblia disse para aquela mulher que estava numa situação de perdição, olha, quem crer em mim, do seu do seu coração fluirão rios de água viva. Quem já bebeu da fonte de Jesus aí diz amém. Amém. Da tua boca, da tua vida, dos teus olhos, da tua mão, flui rios de água viva. Aleluia. Abre a tua boca para saciar quem tem sede. Estende a mão para ajudar quem precisa. Abre o teu braço para abraçar quem está fraco. Porque você é um carvalho de justiça. Carvalho dá abrigo. Carvalho traz proteção. Carvalho traz sombra. Deixa o irmão fraco descansar na tua sombra. Deixa o que está fraquinho encostar em você e descansar um pouquinho. Porque Jesus fez de você um carvalho de justiça. Terceira reflexão sobre um carvalho. Você sabia que o carvalho produz um fruto? É um fruto com nome engraçado, chamam de bolota. São umas bolinhas minhas, bolota. Mas o mais interessante do carvalho é que ele não tem uma época para dar fruto. O carvalho dá fruto ao longo do ano. O carvalho não é uma árvore sazonal que dá fruto num determinado mês do ano. Janeiro você vai encontrar fruto no carvalho, fevereiro você encontra fruto no carvalho. Lá em abril você vai ter fruto no carvalho, dezembro você tem fruto no carvalho. Janeiro Deus vai encontrar fruto na tua vida, amém? Março vai encontrar fruto na tua vida. E a época do ano tem que pagar IPVA, IPTU, trabalho, colégio. Mas Deus vai encontrar fruto na tua vida. Falando já início do ano é difícil, né? Mas Deus vai encontrar fruto da tua vida, meu irmão. Pode estar difícil, mas você é carvalho. Pode ser difícil caminhar, mas isso senão não chamaria perseverança, né? E Deus tem que encontrar fruto na tua vida.
O fruto de um carvalho ele é doce, essa tal dessa bolota é doce. Hã? E a tua palavra? É doce ou é salgada? E a tua palavra é doce ou é azeda? E a tua palavra é doce ou é amarga? O que você coloca é bênção ou traz maldição? O que você coloca levanta ou abate? O que você fala exalta ou entristece? E aí, qual é a palavra que sai da tua boca? E o que sai da tua vida? Abençoa ou amaldiçoa? Carvalho de justiça está aí para abençoar, amém? Amém? Bom, quarta consideração sobre um carvalho. Eu deixei por último essa consideração para falar nessa noite, poderiam ter mais, porque o segredo do carvalho não está no seu tronco forte. O segredo do carvalho não está em não se curvar nos ventos. O segredo do carvalho não está na sua copa frondosa que serve de abrigo. O segredo não está nem nos seus frutos. O segredo de um crente não é naquilo que você vê de externo. O segredo do crente é aquilo que está lá dentro, na sua alma, no seu espírito. O segredo de um carvalho não é em nada que você consiga enxergar com os seus olhos naturais. O segredo do carvalho está debaixo da terra. O segredo do carvalho está na sua raiz. Quanto mais vento, quanto mais tempestade, quanto mais adversidade um carvalho enfrenta, mais ele encrava a sua raiz na terra para encontrar seiva. Mais ele enfia a sua raiz para encontrar água. Mais profundo ele vai para absorver alimento que vai lhe deixar forte. O segredo de um crente firme não é na aparência. Não é se eu estou de calça jeans ou se o Renan está de bermuda. Não interessa se eu tenho barba ou não tenho. Não interessa se eu tenho uso de terno ou não. Não interessa a maneira como, se eu tenho um linguajar esse ou não. Não interessa se eu tenho uma tatuagem ou não, se eu tenho um brinco ou não. A essência do cristão, a verdade do cristão, o poder do cristão, não é nada externo, mas é interno. É onde ele está alicerçado, onde está a sua raiz, aonde ele extrai a sua energia, a sua vida, a sua força. Qual é a fonte que você tem bebido? De onde você tem buscado alegria? Irmão, eu estou aqui na igreja, lá. Mas do que você se alimenta no teu dia a dia? Qual é o programa que você vê? Qual é o livro que você lê? Qual é a imagem que você abre os olhos para ver? O que é que entra na tua vida? Um carvalho de justiça. Ele vai enfiando a sua raiz mais profundo para extrair alimento. Não sou eu que estou falando. A Bíblia é que aponta para nós e nos chama de carvalhos de justiça. Plantado por quem? Pelo pastor Alexandre Gama. Jardineiro da Vila Isabel. Não. Pastores Antônio que me plantou. Não. Carvalho de justiça plantados pelo Senhor. Quem te plantou foi o Senhor. Quem te colocou nesse lugar foi o Senhor. Quem te plantou nessa terra foi o Senhor. Plantados pelo Senhor, para sermos chamados como carvalhos de justiça. Eu andei pesquisando, sabe quantas espécies de carvalho tem? São mais de 300, meu irmão. Mais de 300 espécies de carvalho. Você sabe que nome de espécie, de animal, né, da botânica, é tudo em latim, né? Aí carvalho deve ser algo assim, tipo carvalho, alguma coisa, né? Aí eu descobri que tem uma espécie que não está em nenhum catálogo de botânica. Somos nós. A Bíblia fala que nós somos carvalhos de justiça. Eu botei um nome, eu criei um nome. Nós somos carvalhos justos. Meu irmão, você é de uma semente diferente. Você foi plantado pelo Senhor. Você não foi plantado pela vontade do seu pai nem da sua mãe. Você não foi plantado por uma religião. Você foi plantado por Deus. E a semente que a Bíblia fala é carvalho de justiça. Que justiça foi essa? Qual é a origem dessa justiça que me plantou e te plantou? É a justiça de Deus. Foi a justiça de Deus quando ele pega o justo Jesus
e faz Jesus morrer no lugar do Júlio injusto, do Luiz injusto, do Renan injusto. Isso é carvalho de justiça. É quando Deus toma a nossa vida, que éramos pecadores, estávamos longe de Deus, ausentes, ignorantes das promessas de Deus, separados, desamparados da comunidade de Israel celestial. E Deus, por amor a nós, Deus faz uma justiça. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Tem um salário para a minha vida e tem um salário para a tua vida, morte. Salário para aquilo que eu fiz e que vocês fizeram, morte. Afastamento eterno de Deus. E Deus é justo, amém? Quem foi que colocou essa regra no universo? Na existência humana? Foi o diabo? Não, foi Deus. Salário do pecado é a morte. Como é que Deus pode então me salvar, se eu sou pecador? Qual é o salário então que Deus vai me dar no dia do juízo? Luiz, você pecou, toma teu salário. Qual é o meu salário, Senhor? A morte, toma. Isso é justo, porque é a lei de Deus. Só que Deus estabeleceu o seguinte: sem remissão de pecados, sem remissão de sangue, sem derramar de sangue, não há remissão de pecados. Deus também estabeleceu o seguinte: se há pecado, tem que haver morte. É impossível haver perdão de pecado sem que alguém morra. Mas eu sou justo e vou fazer o seguinte: eu vou entregar o meu filho para morrer no lugar de você, 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 de você. O meu filho vai cumprir a minha justiça. E ele vai morrer no teu lugar. Isso é justiça de Deus. Por isso, meu amado irmão, você é uma semente nobre. Você é uma semente especial. Você é uma semente linda. Você é feito de uma semente de amor. Você é carvalho de justiça. Não é a tua justiça, não é a tua verdade, não é a tua sabedoria, não é o teu grande nome, não é o quanto de dinheiro você tem. É Cristo em cada um de nós, morrendo por amor a nós. Deus morreu por nós. Somos carvalhos de justiça. Jovem querido do meu coração, você que foi nesse retiro, você que foi renovado nesse retiro, Deus te trouxe aqui para você ouvir mais uma vez que você é um carvalho de justiça. Então não se curva diante da tempestade. Que a sua vida seja como um carvalho, sempre frutificando para o Senhor. Seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, sempre frutificando para o Senhor. Seja inverno, seja verão, seja outono, seja primavera, que Deus sempre encontre fruto na tua vida. Que o teu fruto seja doce, que a tua palavra seja boa, que a tua mão seja de paz, que a tua palavra seja de bênção, que haja unção sobre a tua vida, que haja amor nos teus olhos, que haja força para abençoar, que haja ânimo para restaurar, porque você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Para quê? Para a sua glória. Gente, deixa eu me silenciar, porque senão, né? Falei que ia remir o tempo, mas não consigo não. Vamos ficar de pé, queridos? Recebe isso na tua vida, hein? Carvalho justos, hã? Você é um carvalho de justiça, meu irmão. Plantado por Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque quando nós abrimos a tua palavra, nos deparamos com essas letras, Senhor. Nos deparamos, ó Deus amado, com estas verdades, ó Pai. De que nós nascemos de um plantio de amor. Nós éramos, ó Pai, desgarrados, estávamos em desgraça, estávamos mortos, feridos, sem Deus, mas Tu nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho para nos resgatar. No lugar das cinzas, Tu colocaste sobre nós uma coroa. No lugar da morte, Tu nos deste a Tua vida. No lugar das lágrimas, Tu nos deste o consolo. Pai amado, no lugar da enfermidade, Tu nos deste a cura. Deus amado, ao invés de uma algema, de um cativeiro, Tu nos tornaste livres. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque Tu fizeste de nós que éramos injustos, nós que éramos escravos do pecado, filhos
da ira, filhos da desobediência. Por amor a nós, tu nos fizeste carvalhos de justiça, filhos de Deus, cidadão dos céus, luz e sal dessa terra. Deus amado, muito obrigado, porque tu nos fizeste carvalhos de justiça, Pai amado, para semearmos nessa terra, sementes que são também sementes de justiça, para pregarmos, ó Deus amado, a tua palavra, que é a justiça, que é a verdade, que é a vida. Pai amado, abençoa teus filhos, abençoa, Deus, esses jovens, ó Pai, abençoa também os mais idosos, os mais experientes, ó Deus, abençoa a cada um com essa palavra, que todos sejam renovados, encorajados, em saberem, ó Deus amado, que são chamados por Ti mesmo, ó Deus, são chamados de carvalhos de justiça, e sabendo, ó Deus, que nós fomos plantados nessa terra, não pela mão de um homem, não, ó Deus amado, pelo amor de um homem e de uma mulher, não pela vontade, Deus, de um pai, mas nós fomos plantados nessa terra pela Tua vontade, Senhor. Então abençoa teus filhos. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus hoje, se tem alguém aqui que quer falar, Senhor, eu quero dessa coroa de alegria, eu quero desse óleo de alegria, eu quero essa libertação, eu quero essa cura, Deus, eu quero encontrar alegria em Ti, eu quero ser filho de Deus. Se há alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida ainda a Jesus, e quer fazer essa oração de entrega comigo hoje, eu quero te fazer um convite. Se você quer entregar a vida a Jesus, ergue a tua mão direita, bem alto, que eu quero orar pela tua vida e te abençoar. Se alguém quer entregar a vida a Jesus, essa é a tua oportunidade. Essa é a noite de encontro. Essa é a noite de transformação. Essa é a noite dessa semente de amor brotar no teu coração. Se alguém quer entregar a vida a Jesus e quer orar comigo nessa noite, ergue a tua mão direita, porque eu quero orar por você. Amém, Jesus. Então, dá uma salva de palmas a Jesus.